Fala galera, é podcast em alto mar de volta. Eu me lembro que no último episódio eu disse a vocês que quando nós nos lançamos às descobertas da imensidão desse mar aberto aí que é a vida, nós muitas vezes vamos passando por momentos difíceis, por descobertas, coisas inesperadas, e é realmente o que acabou acontecendo com o nosso podcast. Ficamos aí um período sem termos o nosso encontro com vocês através do nosso podcast em alto mar, mas hoje nós estamos retomando e temos aqui os nossos irmãos aqui pré-discípulos que vieram participar hoje, ter essa experiência aí com vocês também. E junto comigo, vocês podem ver aqui, não está a Laís, mas temos aqui o Sidney, o nosso irmão, deixar que ele mesmo se apresente, que ele se dirige a vocês. Fala Adriano, fala galera de casa, eu sou Sidney José, pré-discípulo aqui da comunidade Canção Nova e é uma grande alegria estar aqui com vocês nesse mais um episódio do nosso podcast. Como vocês puderam observar, temos aqui entre os nossos irmãos aqui, nós estamos somente em homens para tratar de um tema hoje muito especial, que diz de nós, daquilo que nós vamos vivendo aqui na Canção Nova, das descobertas, as aventuras que nós vamos fazendo, que é essa beleza de descobrir o homem à imagem e semelhança de Deus. Então hoje o tema do nosso Em Alto Mar é masculinidade. Exatamente, um tema muito necessário nos dias de hoje, né? Porque como a gente vem vindo, isso vai sendo deturpado cada vez mais, né? Na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então a gente quer trazer e quer interagir com você nesse episódio para falar um pouco disso mesmo, né? Quem é de fato essa referência e essa grande imagem do homem perfeito, né? Do grande exemplo de masculinidade para nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente quer trazer para você hoje, no dia de hoje, esse exemplo, né? A imagem de Cristo, como ser este homem de Deus, como ser este homem virtuoso, né, não, Adriano? É isso mesmo. A partir da imagem de Jesus, nós queremos trazer a vocês a forma como Jesus se relaciona com o homem. Pois Deus, ele se encarnou em Jesus, ele se fez homem para revelar o próprio homem a si mesmo. Então veja, a partir da imagem de Jesus, nós que somos criados também, a sua imagem e semelhança, nós queremos aqui trazer para vocês, a partir da imagem de Jesus, uma desconstrução daquilo que o mundo tem impregnado sobre nós, daquilo que diz ser o homem, quando na verdade não é. Então, a partir da imagem perfeita de Jesus, que veio revelar o homem a si mesmo, nós queremos trazer hoje para você com este tema masculinidade. É exatamente isso aí. E esse Jesus que é a imagem do homem perfeito, muitas das vezes, aquilo que está no Evangelho, que nós conhecemos e traz para nós, é aquela que é a figura pública de nosso Senhor. No caso, então, a sua vida pública, aquilo que ele fez enquanto evangelizador e tudo mais, mas hoje, trazendo um pouco para essa imagem do Cristo que viveu na casa de Nazaré, que foi educado por José e por Maria, e que ali foi aprendendo a viver, né, essa hombridade, essa masculinidade na essência. Né? A história vai nos dizer, né, que São José, como um bom carpinteiro, o ensinou e tudo mais. Então agora eu já quero direcionar esse bate-papo, já trazendo nossos irmãos para cá. Rander, nosso irmão, fala para nós assim o seguinte: diante disso, da imagem de Cristo, quando ele estava ali, vivendo o seu escondimento na casa de Nazaré, sendo educado por São José, como que você acha que era essa relação pai e filho de ambos ali? Como que o Cristo foi sendo educado, esse homem, assim, essa imagem, né? O Cristo que é homem, pelo próprio José. Cid, foi até interessante você perguntar isso, porque a psicologia hoje nos fala que, né, um bom pai gera um bom filho, em todos os sentidos. Né? E se a gente colocar em termo que Jesus nasceu na casa de Nazaré, com José e Maria, são os maiores exemplos de santidade para nós católicos, já vemos que Jesus tem a base perfeita. Né? Jesus assumiu a nossa humanidade. Então, todos os sofrimentos que a gente passou, aquela debilidade do crescimento, de ir se conhecendo, Jesus também se assumiu. Né? E a gente vê o papel de São José nesse ponto, né? Que foi ali auxiliando Jesus, fechando os afetos de Jesus, dando segurança, que é aquilo que todo homem precisa. Né? Se uma criança não tiver esse afeto fechado pelo pai, essa segurança, ele não consegue se tornar um homem na frente. Ele vai parar naquele ponto específico. Então é interessante você trazer isso, porque São José foi escolhido para ajudar Jesus nesse ponto, para ser o pai de Jesus, como nós temos nossos pais.
Então isso é muito interessante. Isso diz muito da gente, muito dos traumas que a gente tem, muito aquelas feridas que a gente traz, muito vem de nossos pais, né? Que não por culpa deles, mas também pela criação, não soube, né, nos dar amor, não soube dar carinho. Claro, não culpando eles, mas eles também sofreram isso. Isso é muito interessante e coloca em xeque, né, o nosso ser masculino para com nossos filhos, sejam físicos, né, ou espirituais. Isso é muito interessante. Com certeza, de fato, algo muito forte, como você disse, dessa autoafirmação, né? São José provavelmente trouxe, de fato, essa autoafirmação para Jesus ali no escondimento da casa de Nazaré, e isso foi fazendo com que ele ganhasse, de fato, isso e se tornando esse homem, né? E aí, quando ele segue a vida pública, a gente vai ver vários fatos ali, onde Jesus ele demonstra, de fato, mesmo esse ser masculino, né? Ou algo que é próprio da masculinidade, esse ser o homem de Deus, o homem do sacrifício, né? Tanto é exemplo disso que ele vai até o fim por cada um de nós no alto da cruz ali e vive todo esse processo de redenção da humanidade, que passa pela sua divindade, mas também passou por aquilo que é no seu ser homem, que é a essência da masculinidade, que é o quê? O sacrifício. E já dizendo disso, né, a masculinidade sobre a essência. Hoje em dia, na sociedade que a gente está vivendo, as pessoas elas têm o hábito de dizer que o ser masculino, hoje se o homem for homem, ele já vai ser machista. Porque tudo hoje é machismo, hoje o homem, vamos ser sinceros, o homem não pode ser homem porque ele já vai ser machista, porque ele já vai ser isso, já vai ser aquilo outro. Então a figura do homem tem sido colocada cada vez mais para baixo. Isso está sendo desconstruído. Fala, na verdade, Adrianão? O homem é a maior nobreza de criação da parte de Deus. E o homem, ele tem esse processo inicial da criação. Então, quando Deus cria o homem, ele se configura a ele. Então, ele se faz a imagem e semelhança, para que o homem tenha esse acesso ao invisível, tenha acesso a Deus, essa intimidade com Deus, a revelação que acontece através da fé. E quando Jesus ele se encarna, ele vem revelar, como eu disse, revelar o homem a si mesmo. Pois o homem, através da entrada do pecado original no mundo, ele se perdeu de si, ele se perdeu deste acesso que ele tinha diretamente com Deus. E ao ser rompido essa ligação, houve uma confusão, uma deturpação dentro do homem a partir da entrada do pecado original no mundo. Então Jesus ele veio para revelar o homem a si. E o homem é a maior nobreza criado por Deus. Então, muitas vezes, hoje no mundo, nós vemos as imagens do homem perfeito, como o Cid falou, aqueles que saem com bastante mulheres, aqueles que têm bastante relação sexual, ou aqueles que têm o seu físico atlético, forte. Claro, isso são coisas que o homem precisa mesmo ter, mas de maneira sadia, conforme Deus o criou para ser, e não conforme o mundo deturpou. Porque o mundo que ele faz, ele é deturpar a criação de Deus. Então ele mascara, ele cria algo que deturpa aquilo que é a perfeição. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio justamente para fazer essa correção, aonde deixar este exemplo a se seguir. Então hoje nós temos essa referência muitas vezes do que é o machismo e o que é a masculinidade. E como que isso fica muitas vezes dentro de nós? Como viver tudo isso numa era que é totalmente hoje sexualizada, se assim podemos dizer? Onde muitas coisas são erotizadas, onde muitas coisas são sempre levadas de forma com maledicência, com malícia, com segundas intenções. E muitas vezes esse machismo vem para confundir aquilo que de fato é a masculinidade do homem. Porque o homem não foi feito somente para isso. O homem não foi feito para ceder aos seus instintos, ceder aos seus prazeres, mas o homem foi feito para o sacrifício. O homem foi feito para ser justo, e ser justo é obedecer, é se dar ao plano divino em sua vida, que é a criação. Exatamente, né? Nessa questão toda, a gente tem muito essa dúvida na nossa sociedade de como viver isso de forma na sua essência, né? O que é viver a masculinidade e o que passa a ser o machismo. Porque às vezes a gente tem muitos que tomar esse cuidado,
Porque o que eles pregam para nós, o que eles vão nos ensinando? Que hoje se existe uma disputa entre o ser masculino e o ser feminino. Então é a briga por quem quer estar no topo. Mas como você foi trazendo aí dessa história do homem, quando Deus criou Adão e Eva ali, né, no livro do Gênesis vai dizer, né, ela foi tirada da costela do homem. Então nesse sentido de igualdade, ambos criados um para o outro na sua essência, e um correspondendo e preenchendo ao outro. Não nesse sentido de disputa, nesse sentido de uma era onde cada um quer chegar onde precisa, ou melhor, cada um quer chegar primeiro ali no topo das coisas. Então, a nossa masculinidade, ela tem que ser desse exemplo de poder ceder também. É próprio do homem muitas vezes isso. Às vezes é preciso deixar que o nosso orgulho se rebaixe para que nós possamos deixar que o outro cresça e ter esse cuidado. O sacrifício diz disso, diz da humildade. Né? Então, no nosso sacrifício, ter essa humildade de poder cuidar, de poder proteger, isso já aí entra numa outra parte que é própria da essência da masculinidade, né? Que é cuidar, proteger. E infelizmente, nessa era sexualizada em que a gente vive, hoje, se um homem ele faz um ato de cavalheirismo, até uma palavra muito extinta nos dias de hoje, cavalheirismo, se ele faz um ato de gentileza para uma moça, ele já está com segundas intenções, ou porque ele quer usar dela, ou porque ele quer ficar com ela, é algo assim, que a gente acaba perdendo mesmo a vontade e o sentido de querer viver isso na essência, né? Que é esse ser homem, né? E aí, mas a gente precisa buscar resgatar isso em nós, né? Então, já trazendo essa questão aí dessas perguntas, Luiz, você que é um gentleman, um cavaleiro na essência, diga para nós aí, nessa era de hoje, que tudo está se sexualizando, tudo que a gente vai fazer hoje, sempre existe alguma coisa que vão pensar assim, em segunda intenção, ou que é isso, que é aquilo outro. Como ser um cavaleiro na essência, com uma dama, com nossas irmãs, com nossas mães e irmãs, enfim. Como é ser um cavaleiro na essência no século XXI? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui nesse tempo, né, de pré-discipulado aqui na nossa casa, muito a respeito até mesmo trazendo aqui, falando sobre a castidade também, né? Que viver a castidade, viver essa pureza, é nada mais, nada menos do que aquela passagem bíblica e que é também o lema sacerdotal do Padre Jonas, né? Feito tudo para todos. Eu consigo viver uma pureza de acordo com o seguinte: se eu faço uma gentileza para uma irmã, por que não fazer para a outra? Por que não fazer para todas? Por que não fazer para os meus irmãos também? Né? Então, assim, ao longo disso, a gente consegue ir trabalhando essa pureza dentro da gente. Né? E a exemplo também do nosso pai fundador, do Padre Jonas, ele aprendeu a rezar 3 Ave-Marias antes de dormir, todos os dias, pedindo a Nossa Senhora que ela ajudasse ele nessa pureza, né? A trabalhar essa pureza, tirar toda essa questão da sexualidade impura, né? Dessa era de sexualização e tudo mais, tirar isso de dentro dele. E aí eram 3 Ave-Marias todos os dias antes de dormir. É um grande exemplo para nós, né, para a gente seguir. Eu posso dizer por conta própria, né, eu tenho seguido esse ensinamento de rezar 3 Ave-Marias antes de dormir, e tem sido, assim, para mim, um ponto assim, de largada ótimo para viver a pureza. Muito bom isso que você trouxe, né? Citando o nosso pai fundador, nossos irmãos mais velhos de comunidade, eles vão nos dizer que o Padre Jonas, ele tinha esse cavalheirismo, que ele tinha essa masculinidade na essência muito concreta aqui na comunidade. Então, assim, ele achava algo assim, que não tinha cabimento algum uma mulher pegar uma cadeira, ou algo mais pesado, que isso é papel do homem. Então, ele foi nos educando e ensinando dentro do carisma essa beleza, do papel do homem e o papel da mulher, e um vai complementando o outro. E com isso a gente vai conseguindo viver a nossa masculinidade e as mulheres também a sua feminilidade na essência. E isso gerando em nós um dos princípios que a gente vive na comunidade, que é a sadia convivência. E isso vai trazendo do belo, né? Vai trazendo para nós todas essas virtudes, como você trouxe, da pureza, de se aprender a ter pureza nos atos, aprender a ter pureza nos gestos, mas também ir adquirindo outras virtudes, como, por exemplo, a castidade. Botar ela em prática, porque muitas vezes a gente liga diretamente a castidade como algo que está ligado aos nossos instintos sexuais, aquilo que é genitalidade ou coisas do tipo, mas ela vai muito mais além do que aquilo que é corpóreo, do que aquilo que é físico. A castidade, ela está em si na essência daquilo que é a nossa alma, né? A pureza dos atos, a pureza de, enfim, lidar com o outro e ter essa liberdade, esse autodomínio. Fala um pouco mais para nós, Adrianão, sobre isso aí, essa questão de hoje de viver a castidade e a pureza, que é algo que se perdeu totalmente no nosso século, na nossa era, né? Então hoje, quando você fala de castidade, soa como algo muito retrógrado,
ou algo que é sem cabimento, já não tem mais espaço para a era, para os tempos em que a gente vive no dia de hoje. O que você pensa a respeito disso, meu irmão? Como nós fomos falando, o mundo ele nos ensina, digo da minha experiência pessoal, que muitas vezes para ter a aprovação de que você realmente é homem, de que você está se formando, você precisa ter relações com as meninas. E nisso você vai se perdendo, porque com cada pessoa que você se relaciona apenas como fim último, prazer, em cada pessoa você vai deixando um pedaço de si. Em cada pedaço de si que você deixa no outro, você fica sem ele, óbvio. Então, com isso você vai se fragmentando e você vai se perdendo. Então, hoje nós vivemos em uma era onde o homem tem se perdido de si próprio. E a maneira da forma como nós devemos nos comportar diante disso é olhar a imagem de Jesus, que é a imagem perfeita. Olhar a imagem de São José, seu pai adotivo aqui na terra, e a partir da imagem deles, nós íamos nos formando aquilo que Deus fez em Jesus. E nós devemos seguir o exemplo dele, pois a masculinidade está no sacrifício, a masculinidade está em assumir responsabilidades e principalmente em tomar as rédeas da sua própria vida. Você não pode mais viver segundo os seus instintos, você não pode mais viver segundo os seus prazeres. Não pode ser os seus instintos e os seus prazeres que te levam a como se você estivesse numa coleira. Você precisa tomar as rédeas disso. Então, se posicionar diante de uma sociedade onde tudo se torna sexualizado, nós de fato vamos ser muitas vezes ridicularizados. Quantas vezes você não pode ouvir algo se referindo a você como se fosse num substantivo feminino, e isso ficasse menosprezando a sua masculinidade porque você não quer se submeter àquilo que o mundo te impõe a viver? Mas você tem que ser um homem segundo o coração de Deus. E ser um homem segundo o coração de Deus é se submeter àquilo pelo que Ele te criou, que é corresponder à sua vontade, que é ser a sua imagem e semelhança. E ser a imagem e semelhança de Deus é ser o próprio amor. Porque Deus, Ele é o amor. Então, quando nós nos deixamos ser guiados por este amor, nós passamos a enxergar no outro este dom que há nele, que é o dom da vida, que é o dom do amor também impresso nele, a imagem e semelhança de Deus. Então, você não passa mais a olhar para as pessoas como se elas fossem um objeto. Você não passa mais a olhar para as pessoas como se elas fossem... se devessem algo em troca. Você se relaciona livremente, você se relaciona porque você vê que o outro ele também é este amor, é este dom que o Pai lhe fez. E como que nós podemos hoje, assim conforme eu fui dizendo, através dessa desconstrução que nós queremos fazer aqui, do que o mundo tem impregnado do que é o homem, nessa era sexualizada, como eu fui dizendo, como nós podemos ter mais passos a partir da sua visão, a partir da sua experiência, de viver essa masculinidade de forma autêntica aos moldes de Cristo? Então, Adriano e meus irmãos também que estão aqui, para além de qualquer estereótipo, a masculinidade é sacrifício, como vocês disseram. A imagem de Cristo, a masculinidade é sacrifício, é dar-se. Porque até São Paulo fala na carta aos Efésios, né? Falando que esse mistério é grande, eu digo isso em relação a Cristo e a Igreja. Ele nos apresenta a imagem do matrimônio, a relação entre homem e mulher, né, como uma analogia, né, da relação entre Cristo e a Igreja. Ele fala da grandiosidade desse mistério, porque, de fato, na cruz, Cristo dá a sua vida por sua esposa, que é a Igreja, né? Então, ali, especialmente, ele nos ensina que a nossa missão como homens é dar a vida, é o sacrifício. Claro, não só na cruz, em toda a vida de Cristo ele nos apresenta isso, porque toda a vida dele foi um sacrifício, um despojar-se de si mesmo, um aniquilamento. E é isso que nós somos chamados. Por isso que Deus se encarnou como um homem, porque é próprio do homem se dar. Né? E isso é muito bonito. Deus compartilha a missão dele conosco. A missão de Deus é se dar, né? A identidade de Deus é se dar, e ele compartilha essa identidade conosco. Isso é muito bonito. E compartilha conosco como missão. É missão nossa.
o sacrifício. E talvez isso seja o que mais a gente tenha perdido. A gente fica preso em muitos estereótipos do que poderia ser a masculinidade, e a gente esquece que, no fim das contas, o homem é aquele que se sacrifica. O homem é aquele que se dá, né? Se dá aos outros, se dá pelos seus, né? O homem maduro é aquele que é capaz de se sacrificar. Claro, nós vivemos numa sociedade influenciada pelo hedonismo, que é essa constante fuga da dor e busca do prazer. Nós vivemos numa sociedade influenciada pelo utilitarismo, que é essa ideia de que as pessoas podem ser usadas até como meios para uma ação, né? Uma pessoa pode ser usada como meio para que eu obtenha prazer, quando na verdade, para respeitar a dignidade da pessoa, é necessário que a pessoa seja sempre considerada como um fim último da ação, né? Senão a gente fere a dignidade própria da pessoa, e no nosso caso o que mais se tem que tomar cuidado, querendo ou não, é a nossa relação com as mulheres, né? Com as moças, porque nós corremos o risco de transformar elas em meios para obtenção do nosso prazer pessoal. Enfim, tudo isso são ideias que estão presentes na nossa sociedade e que nos influenciam como homens, né? Acredito assim que a nossa grande missão é ultrapassar tudo isso e assumir Cristo como nosso modelo e, sobretudo, como modelo de sacrifício, como modelo de doação. Tem uma cena do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que eu acho muito bonita. Quando Jesus está sendo flagelado, ele está virado de costas, já caído, todo ensanguentado, e ele olha, naquele momento, para Maria, que estava ali assistindo aquela cena do filho. Mas ali, Maria no Calvário não é mãe somente. Maria no Calvário é o tipo, nós chamamos, né? O tipo da igreja, né? É o simbolismo da igreja, é a própria igreja ali acompanhando o sacrifício do esposo. Então Maria no Calvário é a esposa, né? E ele olha para a esposa e ele fala: pode me virar. Os soldados, né, que estavam flagelando ele pelas costas até ficam assustados. Não, esse cara não vai aguentar, né? Mas ele olhando para Maria, ele encontra sentido e ele fala: não, pode me virar. Eu quero dar mais, né? Eu quero dar tudo, né? E é bonito, a última palavra de Jesus na cruz é: tudo está consumado, ou seja, eu dei tudo. É esse o único estereótipo de homem que nós temos que ter, né? É aquele que dá tudo, aquele que é capaz de dar tudo, até a última gota de sangue, pelos seus, por aqueles que Deus confia, né? Então, para além de qualquer estereótipo, homem é aquele que se sacrifica. De fato, o homem é aquele que se dá, e nós podemos ver desde o início da criação, aonde do lado de Adão, de sua costela, foi retirado para que houvesse a criação de Eva. Então ele se deu. Deus retirou um pedaço dele para que preenchesse Eva e criasse Eva. Então foi criado a partir dele. Então veja que o homem ele tem esse dever em si de prover, ele tem esse dever em si de acolher aqueles que estão à sua volta. Então o homem carrega em si este dom da paternidade, que é pessoal e é de cada homem. Ele ser paterno, ele acolher, ele prover ao outro. E Adriano, só para complementar também, a nossa própria anatomia, né? A forma como Deus nos criou diz disso. A mulher, ela tem os órgãos sexuais todos internos, né? Os nossos órgãos são externos, exteriores. Justamente, até o nosso corpo, São João Paulo II vai dizer isso na teologia do corpo, né? Que o corpo, ele revela uma missão e, sobretudo, revela a nossa vocação, né? E a nossa vocação é de se dar. Né? Até a Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II, diz que o homem só se realiza no sincero dom de si mesmo. A felicidade do homem é a doação. Mas no nosso corpo, Deus inscreveu qual que é a nossa vocação. Né? Até mesmo a questão da relação sexual, né? É o homem que libera o sêmen, né? no útero da mulher, ou seja, é o próprio movimento da relação sexual, diz de se dar, né? da missão do homem. Então, nos nossos corpos estão inscritas a nossa vocação. E talvez isso também tenha se perdido nessa sociedade. A gente considera o corpo como uma casa onde a gente mora, algumas vezes considera o corpo como uma capa da alma, né? Ou mesmo um objeto em que a gente pode... um objeto onde a gente pode encontrar prazer, né? Mas não, nosso corpo foi nos dado para que a nossa vocação fosse concretizada. E a nossa vocação é o amor. E até mesmo ali do processo, quando o feto está sendo gerado,
tem que haver uma mutação ali que faça com que o homem venha. Porque quando está sendo gerado, vem na forma como se fosse uma mulher, mas precisa ocorrer ali entre os hormônios algo que faça vir para fora. Então veja, conforme o Dário foi falando, é sempre natural do homem, você pode ver desde o processo da concepção, este vir para fora. Então nós homens somos chamados a isso, a vir para fora, a gerar, a prover. Nós somos chamados a frutificar, a gerar mesmo. E a partir disso tudo, onde nós estamos vivendo, assim como o Dário citou quando ele partilhava, nós estamos retrocedendo então ao hedonismo, que o hedonismo é essa prática com o fim último em si mesmo, no seu prazer. E não está tão diferente daquilo que eles achavam que era certo lá nos inícios, após Cristo vir ao mundo e naquele processo de descoberta, porque nós homens nós estamos em processo de construção, a imagem de Deus. Então ali eles foram tentando se encontrar. Só que muitas vezes também diz de nós homens, nós queremos nos encontrar baseado naquilo que nós achamos que é, e não naquilo que realmente é. Então existe a diferença entre o que nós achamos e aquilo que realmente é. Então o homem é aquele que se submete ao plano original de Deus. Então quando nós tomamos parte naquilo que diz do que Deus nos criou para ser, aí sim nós começamos a nos realizar como homem, porque aí nós estamos nos configurando a Cristo, nós estamos nos configurando através dos moldes de Cristo, e é isso que Deus espera de nós. Então hoje será que nós estamos retrocedendo aí no hedonismo, na era que nós estamos vivendo, onde as pessoas são utilizadas de formas descartáveis, são utilizadas como objetos, e muitas vezes até mesmo passa hoje através do que muito tem sido deturpado no homem, não somente hoje com uma finalidade própria, também a mulher para o seu prazer, mas hoje muitas vezes é o homem sobre si mesmo. Hoje o homem tem se tornado também egoísta de olhar para si mesmo como um fim último também, em ficar se admirando, em querer se construir para que seja cada vez mais envaidecido a sua presença, seja mais envaidecido a sua imagem. Então, muitas vezes o homem, ao buscar se encontrar com algo, na verdade ele está fugindo disso. O homem, para se encontrar, ele precisa se interiorizar para se encontrar com aquele que habita dentro de si, que é o próprio Cristo que veio para revelar ao homem. É muito plausível isso que vocês trouxeram sobre a questão do hedonismo, porque hoje essa filosofia que era lá da Grécia Antiga tem retornado aos nossos dias de uma forma muito sutil. Como você trouxe mesmo, Adriano, a questão do egoísmo. Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente pode considerar uma sociedade que vive da instantaneidade, do comodismo, algo que está sempre tudo pronto, algo que é tudo de imediato. Então, se é pregado, tanto para o homem quanto para a mulher no dia de hoje, que é preciso buscar sempre o conforto, ou seja, esse prazer. O fim último do homem, a felicidade dele se encontra no prazer, em viver aquilo que é cômodo, em viver aquilo que está mais confortável, que de fato é instantâneo, algo rápido, que não se requer viver um processo, que aí é onde envolve aquilo que o Dário trouxe, que é muito próprio do homem, o sacrifício. O sacrifício, ele se dá no processo das coisas, só que a nossa sociedade hoje nos traz essa instantaneidade, então a gente já quer tudo pronto, a gente já quer tudo de imediato e tudo muito rápido, e o que isso vai fazendo? Vai fazendo o homem se fechar em si mesmo, nesse egoísmo, e vai construindo dentro do homem uma masculinidade frágil, vai tornando o homem ali alguém assim totalmente fragilizado mesmo ali. E diante disso, é impossível negar isso, né? Só que o que acontece? O homem ele vai se tornando frágil, mas aí entra, né, aquilo que é a sua inclinação, aquilo que já está próprio dele, né, que é o pecado original, que é o orgulho. Então aquele orgulho soa dentro de si. Olha como que é muito louco isso, né? Ao mesmo tempo que a masculinidade ela é frágil, aquilo que está nele também, nessa inclinação do pecado original, que é o orgulho, juntando-se ao machismo, faz ele se fechar em si mesmo a ponto de achar que não é necessário pedir ajuda a alguém, a se conhecer, a buscar se conhecer, a buscar entender os seus limites, para assim então poder se aceitar e se superar. Então o homem ele está se tornando cada vez mais assim, não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo outro. O padre Adriano Zandoná, nosso irmão de comunidade, traz muito isso no livro dele, né? Curar e restaurar o masculino, que o homem ele precisa se reconhecer mesmo, ele precisa perceber o que são os seus limites, ele precisa perceber aquilo que está dentro do seu interior que não vai bem, aquilo até mesmo que são as suas feridas, né, Adriano? Como você falou aí,
A mulher, ela já nasce mulher na sua essência, até mesmo desde a concepção. E como você falou, para ser gerado homem é preciso vir para fora, acontecer essa mistura química dos hormônios. Mas aí o que acontece também? O homem, ele aprende a ser homem. Voltando àquilo que a gente trouxe lá no começo do episódio. Essa autoafirmação é necessária para que assim ele vá aprendendo a se tornar homem. Só que muitas das vezes, quando ele não tem essa referência dentro de casa, quando ele não vive isso, esse homem ele vai se tornando ferido, ele vai criando essas marcas, trazendo tudo isso dentro do seu interior. E com isso ele vai se fechando em si, e vai criando estereótipos, vai criando coisas que ele mesmo não sabe dar nome. E com isso ele acha que é assim. E aí entra aquilo que às vezes a gente fala, né, até muito engraçado, a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, pronto, é o meu jeito e pronto. Mas não, porque o que isso gera? Inúmeras consequências nos relacionamentos exteriores, principalmente aqueles que são chamados ao matrimônio, né? Inúmeras dificuldades. Por que hoje o caso de divórcio, o caso de separação vem crescendo tanto cada vez mais? Por falta disso. De reconhecer os seus limites, de buscar ajuda, de buscar ser aceito e viver tudo isso na essência. Então é preciso conhecer, aceitar e se superar. Se não me engano é Santo Agostinho que vai dizer isso, né? Conhece-te, aceita-te e supera. Então esse processo de autoconhecimento é muito bonito e o homem precisa ir buscando nisso, porque quando a gente vai buscando entrar na essência de nós mesmos, enquanto homens, a gente não encontra só aquilo que é ruim. Claro, vamos nos deparar com nossas feridas, vamos nos deparar com nossas limitações e com coisas que a gente achava que sabia controlar, que sabia ter domínio de si, mas às vezes a gente vai percebendo que não tem tudo isso. Mas a gente vai encontrando também aquilo que são as nossas virtudes, aquilo que são as coisas de boas que nós temos, né? Vamos vivendo essa docilidade, acho que essa é a palavra certa de se dizer, né? Docilidade. Ser dócil àquilo que é próprio para nós, né? E isso entra a graça, né? Nessa parte entra a ação divina ali. Quando eu me disponho, né? Como vocês falaram de Cristo, né, que se despojou-se de si, né, se não me engano essa palavra no grego quer dizer kenosis, né, no grego quer dizer kenosis, esse despojamento, esse se esvaziar de si. Então o processo de conhecimento do homem gera esse esvaziar. Mas por que o homem vai se esvaziar de si? Para que Deus ele possa ser o tudo dentro dele, né? E trazendo ele de novo, né? Nosso querido e glorioso São José foi um grande exemplo disso, de que também viveu essa kenosis, e com certeza ali no escondimento da casa de Nazaré ensinou isso para Jesus, mas que assim logo no início da sua vida, na sua juventude, ele viveu isso, porque a palavra diz que José era um homem justo. E justo na cultura judaica era um cara que ensinava com a vida, que pregava com a vida para os seus, com os seus exemplos, com as suas virtudes. Só que hoje, quando a gente fala disso também no homem, né, de buscar esse processo de se aceitar, de se conhecer, de se superar, isso traz inúmeras seguranças quanto à nossa masculinidade, quanto àquilo que vão pensar de mim, quanto àquilo que vão dizer a meu respeito, e isso vai gerando medo, e a gente vai acabando tendo essas inseguranças dentro da gente e não sabendo como lidar. Então, Cid, perdão interromper, mas assim, nós vamos nos criando diante daquilo que a gente acha que é a forma certa de ser masculino. Exato. E quando a gente se encontra com Deus, quando nós temos a nossa experiência particular com Deus, a gente é como se caísse as escamas dos nossos olhos, aonde a gente pode perceber que não é nada daquilo que a gente pensou ou que se construiu até então. E quando a gente se depara, Lucas, com essa experiência com Deus, diante de tantas realidades deturpadas, realidades desregradas que fomos construindo ao longo da nossa vida, como foi e é para você ainda hoje aqui no pré-discipulado esse processo de se encontrar com Cristo, que é a imagem perfeita do homem, diante de todas as realidades, assim particularmente que você pode dizer da sua vida que você viveu, como que foi esse se encontrar com a verdade que é Cristo? Sim. Só abrindo um parêntese, né, para o pessoal aí de casa, sobre esse dar-se, né, de Cristo, né, esse doar-se, né, esse sacrifício que Cristo fez, né. Talvez o pessoal de casa pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou me sacrificar, né? Jesus ele se entregou totalmente, né? E como que eu posso, né, me sacrificar, né? Eu queria dar um exemplo que até o padre Adriano Zandonato nos deu, né? Que é o seguinte: tô numa viagem, vou pegar as malas ali para minha esposa. Aconteceu um problema no carro. Eu vou de ônibus, voltar de ônibus e vou fazer com que a minha esposa, o meu filho, vá de maneira mais confortável,
num outro carro, enfim. São maneiras, ou lavando uma louça para a esposa. Aqui a gente acontece muito essa dinâmica, né? Os nossos irmãos tá aí, pode falar melhor até, né? Mas isso acontece muito, né? Das vezes a gente tem que lavar as louças mais pesadas, as panelas, essas coisas mais assim, mais brutas, né? Então isso também é se sacrificar, né? E falando um pouquinho sobre isso, Adriano, para mim, né, particularmente, que vivi um processo, né, da perca do meu pai, né, aqui esse ano no pré-discipulado, né, dia 1º de fevereiro meu pai veio a falecer, né, e foi um momento muito difícil, de muito desafio, né, assim, muito desafiador, mas como está em 1 Reis, né, ali Davi falando para Salomão, né, que ele tinha que ser homem, né? E dando uma exortação ali para ele, né? E na conversa com meu pai, antes de vir para o pré-discipulado, ele me deu uma ordem também, né? Eu encaro isso como uma ordem. Eu perguntei para ele, né? O que ele achava de eu vir, né? A gente teve uma conversa muito séria e muito importante. E ele disse que se fosse, né? Falou, Lucas, se é isso que você quer, se é isso que você intui dentro do seu coração, vá e faça. Você tem a minha bênção, né? E aquilo foi como uma ordem para mim, né? De que eu deveria ali dar passos realmente no rumo da minha vocação. E então foi como uma ordem ali, foi como Davi exortando Salomão, né? E ele me exortou naquele momento. Então, foi um momento que eu tomei a decisão. Não, realmente eu vou fazer minhas malas, vou me organizar e vou para o pré-discipulado 2023. E isso só foi possível através do seu encontro com Cristo, né? Que revelou a você aquilo que realmente você é, o dom da vida que há em você. E como que foi esse processo? Ao se deparar com Cristo, nesse processo, podemos dizer, nós caminhávamos na escuridão. Como que foi esse processo de se encontrar com a luz que iluminou aí a sua inteligência, a sua vida, e você pôde reconhecer esses passos que você se decidiu a dar, né? Que houve uma história antes de chegar até nesses passos. Como que foi? É um processo concreto, né? Muito concreto e às vezes até muito simples. Que é a vida de oração, né? Aquilo que nós temos como princípios básicos aqui na Canção Nova, né? Ir à missa todos os dias, adoração diária, né? Enfim, comunhão diária, adoração, Santo Terço, né? O rosário, enfim, as práticas de jejum. Então, isso tudo fez com que eu pudesse me encontrar ali, de fato, com o Cristo, né? Nesses sacrifícios, né? Do jejum, da penitência, enfim, nesses movimentos, né? Que a Canção Nova nos dá aí como graça, né, para que a gente possa de fato nos encontrar, nos unir a Ele, né, nesse sacrifício. O homem ele sempre está em busca de se encontrar com algo que ele possa dar a vida, porque o homem ele quer se encontrar com algo aonde ele possa se gastar, aonde ele possa se dar por inteiro, assim como o Dário falou, a ponto de dar tudo. E tudo é tudo, né? Como o Padre Jonas nos ensina, tudo é tudo. E nós precisamos nos encontrar com Cristo, porque Cristo, Ele revela para nós o verdadeiro sentido da nossa vida. E aqui, muitas vezes, nós, inseridos na realidade do mundo, nós acabamos buscando em outros lugares, buscando em outras coisas. Eu, particularmente, posso dizer que esses dias vivi uma experiência muito bacana, onde eu olhava para as situações da minha vida e ia dizendo ao Senhor que eu me arrependia por ter buscado encontrar a felicidade, buscar ter encontrado um sentido nesses lugares onde, na verdade, não habitavam, eram vazios. E Ele foi me mostrando que em cada lugar, em cada pessoa que eu busquei me saciar, que eu busquei me encontrar, na verdade, quem eu buscava era Ele. Quando eu buscava encontrar nessas pessoas a minha felicidade, quem eu realmente buscava era Ele. E hoje o fato de estar aqui significa que eu o encontrei.
mas porque foi iniciativa dele vir ao meu encontro, porque ele via o anseio do meu coração por me encontrar com ele. E de nós homens, nós procuramos algo aonde nós podemos dar a nossa vida. E hoje, muitas vezes nós temos aí diversas oportunidades, né? Como eu disse, numa era muito sexualizada, nós temos aí como fácil acesso à pornografia, temos aí a masturbação. E hoje não somente, assim como nós conversávamos aqui antes de iniciar, não somente dessa forma mais explícita, através dos sites pornográficos, mas hoje nós vivemos em uma era digital onde pode acontecer uma masturbação mental nas pessoas, porque elas sempre estão buscando mais, buscando mais, buscando mais. É como se a dopamina do cérebro já estivesse ali. Você fica tão enlouquecido em buscar prazer, buscar prazer, buscar prazer, que já saiu daquilo que diz somente do genital masculino, mas vai também para a mente. A mente tem sido muito condicionada hoje a essa busca do prazer insaciável. Você busca cada vez mais o prazer. E a pornografia e a masturbação, ela tem esse poder sobre nós de distorcer a realidade. Ela tem esse poder de distorção cognitiva. Então isso é muito perigoso ao homem, porque pode desfigurá-lo de si mesmo. Porque ele começa a enxergar a realidade a partir daquilo que são as cenas dos vídeos, a partir daquilo que são as fotos, daquilo que ele vai vendo. Então ele vai tomando isso para si como realidade, ele começa a se perder daquilo que realmente é real. Então, nessa era que nós estamos hoje, com tanto acesso, e não só mais, digo e afirmo novamente, não só mais na pornografia de forma explícita, mas daquilo que são as mídias sociais e tudo mais, que foi criado também como um fim que nós podemos aproveitar, com o fim de evangelizar, como um fim de um bem maior. Mas hoje também tem se tornado essa maneira que pode ocorrer esta masturbação mental nas pessoas, essa busca insaciável pelo prazer. E como que eu posso me posicionar assim, então, de frente aos meus instintos? Adriano, acho que os meus irmãos também podem falar. Eu acredito que o melhor remédio que exista para adquirir a virtude da castidade, a virtude se adquire, né? É um mau hábito adquirido. Isso é uma virtude. O melhor jeito de se adquirir a virtude da castidade, claro, na minha opinião, a partir da experiência que eu vivo, é você tendo uma causa para se doar, você tendo pessoas a quem amar, né? Se doando, né? É amando. Porque a castidade é justamente a virtude que protege o amor, né? É canalizar as forças em prol do amor, né? Canalizar essa energia que nós temos, a energia dos nossos desejos, a energia sexual que nós temos, para aquilo que essa energia foi criada. A energia sexual Deus nos deu justamente para que nós amássemos, para que nós nos doássemos. Não é algo ruim, é algo bom, desde que direcionado, né, para o lugar certo. É como se nós fôssemos, né, um foguete, essa energia fosse o combustível desse foguete, e a gente tem duas opções: direcionar o foguete para baixo ou direcionar para o infinito, né? Quando a gente direciona ele para o infinito, a gente tem o combustível necessário para chegar lá. Eu vivi uma experiência muito forte nesse tempo aqui, até junto com o Luiz, de nós ficarmos juntos na escala dos animais. Pode parecer bobagem, né? Que aventura que foi. Aventura. A maioria dos meninos aqui já passou, confirmo, né? Já passou pela escala dos animais. Mas é que assim, a gente tem várias escalas aqui, né? Você aí de casa, né? Nós vivemos uma casa de formação, então a gente tem escala. Hoje eu tô com o Carlos na escala da manutenção. Mas nós temos várias escalas aqui, né? Só que a escala dos animais é especial, porque assim, se você não dá comida pro porco, não dá comida pra galinha, eles morrem, né? Reclamam, enfim. Então, ter alguém dependendo de você é uma educação, e me ajudou a viver essa virtude, no sentido de que eu precisava me disciplinar, eu precisei criar uma rotina, eu precisava dar prioridade. Isso falando de bicho, gente, quanto mais de gente mesmo, né? Mas para ver, né? Também a nossa rotina da casa nos ajuda a viver isso. Quanto mais nós nos doamos, mais castos nós nos tornamos e mais nós aprendemos a amar. O amor, o Padre Jonas vai nos ensinar, o amor se aprende amando, né? Então, essa experiência para mim, claro, né? Totalmente dentro do seu sentido, né? Amar bicho, não é isso, né? Mas estou dizendo que essa escala me ensinou a criar disciplina, me ensinou a refletir sobre aqueles que
dependem de mim, né? De que há a necessidade de sacrifícios, de doações. Eu precisava pegar ovo cedo porque tinha que levar para o café da manhã dos meus irmãos, né? Eu precisava cuidar das galinhas porque elas são sustento para nós, assim como os porquinhos, né? É também missão do homem prover. Então é algo que a escala exige, para prover a casa que nós cuidamos dos bichos. Então, quanto mais a gente se doa, mais a gente aprende a se doar, mais a gente aprende a amar. O Luiz até quebrou o braço no meio da escala, né, Luiz? E também, com certeza, Deus fez um movimento aí com ele nisso. Quebrei no meio da escala e deixei o irmão sozinho ainda, né? Mas valeu a pena, né, Dário? Aprendeu em dobro, né? Mas realmente as escalas aqui na nossa casa, ela nos formam muito, né, nessa parte do masculino mesmo, né, como homem. Eu falo que só nesses poucos meses que eu estou aqui, eu já, né, me tornei muito mais homem do que eu era. No meu primeiro mês, aqui a minha primeira escala foi na manutenção, igual o Dário e o Carlos está hoje, né? Eu tenho certeza também que eles estão aprendendo bastante também. E é uma forma de se doar para as pessoas. Você falou que, né, a gente se doava para os animais, mas na manutenção a gente se doa muitas das vezes para os irmãos, né? O primeiro serviço que a gente teve foi eu e o Luan, tá ali por trás das câmeras, foi trocar um chuveiro. E nenhum de nós dois fazia a mínima ideia de como trocar um chuveiro. E aí a gente ficou naquele impasse, porque a gente estava com vergonha, não sabia se a gente pedia ajuda pro Alex, que era o nosso formador, ou se a gente pegava e trocava. Aí a gente decidiu trocar sozinho. Sentamos, cada um sentou numa cama, foi ler o manual de instruções lá de como trocava um chuveiro. Mas assim, com a certeza de que a gente precisava dar o nosso melhor, né? E esse era o meu lema com o Luan: vamos dar o nosso melhor, né? A gente vai tentando aqui, se não der, a gente busca ajuda. E aí, no final de contas, ligamos o chuveiro lá, deu tudo certo, o chuveiro foi trocado e foi uma grande realização para nós enquanto homem, né? Para mim e para o Luan foi uma grande realização. Ô Luiz, e só assim te cortando, né? Sem querer te cortar, mas já cortando, entra também já num princípio, né, da Sagrada Escritura que fala do trabalho, né? Para nós aqui, Canção Nova, né, o trabalho santificado, né? Então, entra nesse princípio da masculinidade na Bíblia, né? Do ser trabalhador, né? Do trabalho, a importância do trabalho para a nossa masculinidade, né? Então, o trabalho ele é importantíssimo, né? Aqui, no caso, hoje, o nosso trabalho mais específico são as escalas, né? Os animais, né? Enfim, a externa, mas é um trabalho que hoje nos santifica e que nos torna mais masculinos, né? Analisar essa questão do trabalho. Para todo mundo aqui, os trabalhos que a gente exerce hoje na casa, a maioria não fazia fora, né? A maioria uma coisa nova para todo mundo aqui, né? De nós homens, às vezes das meninas também, mas para nós homens, na maioria, é uma coisa nova. Então, aprender isso, né, nos força bastante também a vir cada vez mais para fora. E graças a Deus você conseguiu trocar chuveiro, né? Você não imagina os irmãos você tomar banho, Deus me livre. Mas, enfim, algo que me vem ao coração, isso eu já li em algum lugar, mas não me recordo onde. Mas, assim, diante do que os irmãos foram partilhando, a necessidade faz o homem. Porque diz de nós termos iniciativa, sermos proativos. Então, a necessidade faz com que o homem venha para fora. Porque ao redor onde se encontra uma necessidade e alguém precisa tomar uma iniciativa, é do homem esse passo aí diante da circunstância e tomá-la como responsabilidade. Então, muitas vezes a gente vai sim se deparar com insegurança, com medo. Como eu disse, nós estamos em construção. E lidar com isso é assumir as responsabilidades. Esse é o meio de enfrentar e de tomar tudo isso, de vencer os medos, vencer as inseguranças. Isso não vai nos tornar frágil, a gente sentir. Nós precisamos sim sentir, porque isso é até um meio de reconhecer que nós somos pequenos, nós somos frágeis e necessitamos de Deus. Mas também assumir a responsabilidade, se sacrificar. Isso diz da iniciativa do homem. E aqui, como o Dário foi partilhando, que hoje ele e o Carlos estão na manutenção. Carlos, partilha aí com a gente um pouquinho dessa questão de enfrentar as inseguranças, enfrentar o medo e tomar as responsabilidades para si. Como tem sido essa experiência aí, cara? Sim, a minha atual escala, né, é a da manutenção.
E assim, tem sido uma experiência muito louca, porque eu vejo no concreto mesmo, sabe assim, Deus forjando mesmo a minha masculinidade mesmo, sabe assim, quanto ao ser responsável, sabe assim, a ter autonomia mesmo, né, daquilo que está precisando ser feito, e isso diz do homem mesmo, né, tomar a frente, fazer, né, e assim, tem sido uma experiência bem concreta mesmo, sabe, assim, Deus é ali, no dia a dia mesmo, né, seja trocar uma lâmpada, seja consertar uma mesa, né, seja, mesmo não sabendo um pouco, né, a gente foi consertar um ventilador e queimou a lâmpada do nada, assim. Eu estava junto nesse dia, foi engraçado demais. Mas eu vejo essa mão de Deus mesmo, sabe, assim, já forjando mesmo, né, o nosso ser homem mesmo, sabe, assim, tendo essa responsabilidade mesmo, sabe, assim, passando à frente, né, daquilo que precisa ser feito mesmo, sabe? Sim, e assumir as responsabilidades é trazer para si aquilo que os outros muitas vezes não conseguem. Por exemplo, as nossas irmãs, muitas vezes elas não conseguem resolver tais situações. Ou não têm a mesma percepção que nós, porque elas têm a percepção a partir da ótica feminina. E nós temos a nossa percepção a partir da ótica masculina. Então, nós precisamos tomar essa postura de homem e ser provedor para elas, ser provedor para o nosso meio e gerar aos outros essa segurança. Adriano, uma coisa interessante também é que é importante essa questão da fraternidade, né? Eu vivi essa experiência com o Carlos, vivi a experiência com o Luiz numa escala passada. Né? Em outro momento, com o Guilherme, eu vivi uma experiência, o AX, você dizia, né? A masculinidade é outorgada, né? Sim. O AX e é importante ter essa presença de irmãos entre nós, né? Exatamente. O AX mandou a gente montar um andaime, desmontar um andaime, e a gente ficou se olhando assim, meu Deus, como que a gente vai fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo se sentiu confiado, assim, né? Pô, ele confia na gente, então vamos fazer, né? O AX é nosso formador, né? Então, de ver um homem confiando em nós uma missão, também isso nos faz mais homens no sentido de que, pô, o cara confia na gente, então a gente vai assumir essa missão. Eu e Carlos também estamos vendo uma experiência com o Josinei, nosso irmão está aqui também, ele tem uma experiência nessa área muito grande, né, de mecânica, de elétrica, entende de tudo, e tem transmitido esse conhecimento também, né? Então, essa experiência de fraternidade masculina, o quanto enriquece. Hoje eu entendo muito melhor a questão da sadia convivência entre homens e mulheres, esse princípio da nossa vida fraterna aqui na Canção Nova, porque não só entre homens e mulheres, como também entre homens e homens, porque nós vamos enriquecendo uns aos outros e vamos ensinando uns aos outros a sermos homens de Deus também. Sim, e é da mesma forma como Deus fez com São José. Ao se deparar com a missão que o esperava, com a missão que lhe era exigida, de acolher o Filho de Deus e criá-lo. Então, São José, ao se deparar com isso, ele quis também fugir. Ele quis correr, ele sentiu medo, ele sentiu insegurança, ele se sentiu indigno de assumir tal papel. E nós, aos moldes dele, nós precisamos também ter essa postura. Nós precisamos também encarar aquilo que nos gera medo, porque nós não estamos sozinhos. E o homem ele precisa reconhecer isso, que ele não está só. Pois Deus, no momento em que o pecado entrou no mundo, houve essa separação, mas através de Jesus nós fomos unidos novamente. Então o homem não está mais só, ele está unido a Cristo. E assim nós queremos aqui, infelizmente, já ir despedindo de vocês com este tema, que foi muito bom. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas, mas como eu disse, o homem é sacrifício, é trabalho, e a gente precisa partir para o nosso trabalho aqui também. E foi muito bom ter esse contato hoje com você de casa, com os nossos irmãos aqui, e partilhar entre nós através da masculinidade, do ponto de vista de cada um também, como tem sido a experiência. Então isso nos enriquece muito. Com certeza. E já falando, como falamos tanto dele, né, que a gente possa encerrar esse momento, né, pedindo a intercessão do glorioso São José sobre nós, sobre nossas vocações, você que está em casa, por aquilo que é a sua masculinidade, o seu ser homem, né, que ele possa interceder e prover toda a graça do céu, toda a força do Espírito Divino sobre cada um de nós, para que assim, a exemplo dele,
possamos ser cada vez mais homens segundo o coração de Deus, homens segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o homem perfeito. Rezemos juntos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. E aqui também eu quero mandar um grande abraço para o meu pai, porque se hoje eu estou nesse processo de construção, de me moldar através de Cristo, foi porque uma pessoa me ensinou a ter essa conduta de vida. Então quero mandar aqui um grande abraço ao meu pai, eu o amo muito, e muito obrigado por me ensinar a ser esse homem segundo o coração de Deus. Aqui também deixo espaço para meus irmãos, se vocês quiserem mandar um abraço aí para os pais, fique à vontade. Vou mandar então um abraço pro meu pai Dário, graças a Deus também aprendi muito com ele. Eu sou Dário, meu pai é Dário, não herdei até o nome. Espero também herdar a generosidade, o coração, enfim. Bom, hoje eu não tenho meu pai, né? Como eu disse, mas eu tenho certeza que ele está me ouvindo aí. Então, obrigado, pai, por tudo que o senhor fez, por todos os conselhos, pelos ensinamentos, né, pelo legado do trabalho que o senhor me deixou. Obrigado, de verdade. Eu também vou aproveitar e mandar um abraço para o meu grande pai também, Donizete, né, que sempre me ensinou muitas coisas e até hoje mesmo de longe me ensina, né? A gente tem um pouquinho de tempo para ligação em casa, nas ligações, né, nas conversas, ele me ensina muito até hoje. Então, grande abraço, pai, te amo muito. Eu queria também mandar, né, um grande abraço para o meu pai, assim, ele que eu vejo como esse grande exemplo mesmo, sabe, assim, tudo que hoje eu sou, assim, né, eu devo muito a ele mesmo, então abraço, estou com muita saudade, assim, né, beijo, e é isso aí. Também quero mandar um abraço para o meu pai, que ele sempre foi muito presente na minha vida nesse sentido, me ensinando a ser homem, me cobrando ser homem. Então, pai, um abração, te amo. Aproveitando também, quero mandar um abraço para o meu pai, né? Ele que, desde a minha infância, me ensinou tudo que eu poderia fazer nas suas limitações, mas eu acredito que tudo que eu sou, o homem que eu sou hoje, para ajudar tanto os meus irmãos aqui em casa quanto as minhas irmãs, foi ele, né? Seu Adão Pedro Ferreira. Eu quero mandar um abraço. Dia 10 foi aniversário dele, mas mandar mais um parabéns. Que Deus o abençoe muito, eu te amo. Encerrando por aqui, né? Eu também mando o meu forte abraço, meu querido seu José Aparecido, né? Seu Zé, como eu gosto de chamar ele, te amo. Muito obrigado por me ensinar tudo que me ensinou, né? Pelos puxões de orelha também, que muitas vezes me forjou nesse ser um homem de Deus que hoje eu sou. Então, pai, te amo, um forte abraço aí. Deus abençoe o senhor. O homem precisa desse empurrão. E se hoje nós estamos aqui, é graças aos nossos pais que nos formaram homens assim, segundo o coração de Deus. Então, mais uma vez, aqui em nome de todos os nossos irmãos, para o meu pai também em especial, um grande abraço a todos e a todas as pessoas que também vão nos acompanhar. Fica por aí, em breve também vai ter agora o podcast das meninas, que elas vão tratar aí o tema da feminilidade. Então fica por dentro que aí também vem um programa especial para você, mulher. Um grande abraço e nos encontramos em alto mar. Aí eu vou ficar na orla, né? Vem cá, ó, vocês dois ficam aqui, aí a galera chega junto. Os dois querem se matar. Os dois sentados. Isso aí. Aí vai ter vem as câmeras e tem o... Canção nova, formando homens novos para um mundo novo.